Meu deserto começou quando eu decidi abrir minha loja. Eu trabalhava e esse meu serviço era muito pesado. Eu já tinha tido uma loja, mas devido aos fiados que havíamos, fui trabalhar para os outros, porque a gente quebrou. Mas o desejo de ter outra loja e trabalhar por conta própria sempre queimava no meu coração. A paixão dele era trabalhar na construção da nossa casa. Então, eu me apeguei no sonho de abrir outra loja devido à experiência com a primeira. Aprendi muito, tudo estava certo, mas ele não concordava em parar a casa. Só que devido à minha insistência, porque ele trabalhava muito, chegava em casa e ainda trabalhava na casa. Ele estava muito cansado. Eu falei para ele, a gente abrindo uma loja e dando retorno, a gente acaba a casa mais rápido. Contra a vontade dele, abrimos, mas ele foi se entristecendo porque havia parado a casa. Foi aí que ele arrumou uma distração. No começo, essa mulher falava do marido e falava do quanto nós éramos unidos. Ele falava para ela. Como ela já não estava bem com o marido dela, que nem era marido porque havia separado e agora morava há 9 anos com esse rapaz. Então ela começou a levar coisas para ele comer. Eles trabalhavam na mesma empresa. Ela era cozinheira e ele trabalhava na plataforma dessa empresa. Depois que ele passou a comer das comidas que ela levava, ele virou a cabeça. Já não me procurava mais como esposa. A desculpa dele que era que o cansaço do trabalho à noite era alcançar o trabalho à noite ou jogava a culpa em mim, dizendo que estava cansado, que havia passado para a noite para cuidar da nossa filha, porque eu queria trabalhar, mas nossa vida sempre foi uma luta, porque ele tem uma irmã, porque ele tem uma irmã que nunca gostou de mim, que sem sem motivo algum não gostava de mim. E para nos separar, ela começou a fazer trabalhos, mas como eu estava na igreja, não tinha resultados, mas por um descuido meu, eu esfriei na fé. Ia na igreja de vez em quando. Quando ele se deu por fim, já estava se encontrando com essa mulher. Assim que eu descobri, nós brigamos, ele relutou muito para não sair de casa, mas estava tão envolvido que acabou indo morar com essa pessoa. Foi aí que começou a minha luta, levando minha filha para a loja todos os dias. Era muito cansativo para ela. Dormia até mais tarde. Enquanto ela ficava com ele, ela dormia até mais tarde, mas devido ao acontecimento, ela começou a ir comigo para a loja todos os dias muito cedo e ela começou a ficar cansada. Aí começou a luta dela e a minha. Depois de um tempo de luta, eu levando a foto dele na igreja toda sexta-feira. As macumbas foram sendo quebradas aos poucos, mas devido à minha insistência, ele voltou para casa. Mas ele voltou, só que a cabeça dele continuava na amante. Ele voltou pior do que foi, grosso, frio, me culpando de tudo. Depois dela insistir muito, ele voltou pela segunda vez. Só que dessa vez eu aprendi a não pôr a mão onde Deus estava trabalhando. Como a gente havia sofrido muito, eu e minha filha da primeira vez, quando ele foi da segunda, eu e minha filha já não sentimos tanto, nos afastamos. Ele vinha ver ela, a mulher aos poucos foi afastando ele da gente. Foi aí que conheci o canal da Johanna. Comecei a assistir e aprender. Deus foi trabalhando nele. Ele vinha e eu o tratava ele bem. Só que nesse processo, Deus foi tratando dele e de mim. Ele foi notando mudanças.
Então ele pediu para voltar. Eu aceitei, mas a mulher jurou ele que ele podia voltar para casa, mas comigo não ia ter paz para viver, e realmente foi o que aconteceu. Ele lutava para não ir, mas o que ela estava fazendo parecia mais forte. Foi aí que eu comecei a campanha da cerca de espinhos. Ele queria ir, tentou por várias vezes, ele não conseguia, mas ele não admitiu seu erro. Ele apenas se convenceu que havia agido errado. E todos os perdão que ele me pediu foi por mensagens, mas nunca havia chegado, me abraçado e pedido perdão. Eu falei com Deus que só acreditaria no arrependimento no dia que ele se ajoelhasse, me abraçasse e pedisse perdão. Eu conheci a campanha da foto. Eu fiz com tanta fé que ele chegou a falar. Eu estava pensando na gente. Ele falava que estava pensando na gente. Quando ele conversava com os amigos nossos, ele já falava o quanto ele havia errado. Minha irmã falou para mim que ele estava conversando diferente, que agora ela percebia que ele havia mudado. Então um dia a gente discutiu. Eu fui para fora chorar e eu falava com Deus. Ele veio, ajoelhou perto de mim, não diante de mim, porque nossos joelhos só se devem dobrar diante de Deus. Mas ele ajoelhou para ficar na mesma altura que eu. Aí ele me abraçou, pediu perdão e falou que nunca mais ia acontecer aquilo novamente, que não era para me deixar essa pessoa destruir a gente. E ele está em casa até hoje, graças a Deus. E dia após dia eu vejo o trabalhar de Deus na vida dele. Mas eu não paro porque o inimigo não para. Eu acabo uma campanha e já começo outra, porque a nossa guerra é diária, é dia após dia. Foi ali que percebi que meu deserto havia chegado ao fim. Hoje ele está transformado, carinhoso. O que eu estou vivendo hoje não se compara aos 14 anos de casamento. Deus é fiel para cumprir, basta acreditar.